Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja junto de nós. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para a nossa reunião de hoje. Agradecemos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, Mãe Maria, a toda a equipe dos mentores da Casa da Irmolina e aos nossos trabalhadores. Agradecemos também aos mentores da fluidificação das águas para o benefício da cura do físico, mental, espiritual e emocional a cada um de nós. Graças a Deus. E assim, vamos iniciando o nosso Evangelho de hoje com a nossa companheira Anita. Que assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, saudações a todos. Que estejamos bem espiritualmente, sob a orientação e a proteção de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre. Hoje, vamos pensar um pouco sobre a paz. A lição que pode nos ajudar a fazer isso está no livro Vinha de Luz, no qual Chico Xavier psicografou Emmanuel. Chama-se Cultiva a Paz e é a de número 65. Emmanuel, por sua vez, recorre às palavras de Jesus, registradas por Lucas, que são as seguintes: E se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Esse é um tema delicado em todas as épocas da humanidade. Isso porque nós, espíritos em evolução, temos uma certa dificuldade em conquistar uma pequenina paz e uma dificuldade maior ainda em mantê-la em nossos corações. Em consequência disso, esse estado de turbulência interior se exterioriza e nós vivemos num mundo tumultuado e aflito. Observamos isso em nós mesmos, que já buscamos nos espiritualizar e praticamos a leitura, a oração e a reunião com outras pessoas que também estão na mesma busca. Quando nós vamos ao centro, por exemplo, ou ouvimos esse trabalho por meios eletrônicos, sentimos-nos invadidos por essa paz que tanto ansiamos. A conexão com Deus nos traz para o nosso centro, nos estabiliza. Nós resgatamos, nesses momentos, a consciência e a vivência de nossa origem divina. A gente se sente bem, alegre, a vida fica melhor. Mas como a gente costuma observar, quando nós retornamos à nossa rotina, na nossa ainda frágil condição evolutiva, algumas vezes mais rapidamente, outras vezes mais lentamente, nós vamos perdendo essa pequena conquista, como se tênues fios luminosos que nos ligassem a Deus e nos nutrissem com as suas bênçãos se rompessem e nós ficássemos novamente à mercê de nossas próprias minguadas forças. Então essa paz vai se esvaindo e, de repente, nós nos surpreendemos novamente, tristes, abatidos e, pior, em franca revolta interior. Por isso é que precisamos de muito cuidado para não nos apegarmos à nossa própria desesperação. Cuidado para não racionalizarmos, encontrando motivos que nos autorizem a cometer equívocos, que vão nos custar muitas encarnações em resgates e sofrimentos. Cuidado para não encontrar formas de interiormente legitimar condutas contrárias às leis de Deus e, portanto, condutas destruidoras da paz. O mundo, nesse momento evolutivo, é um cenário que está sempre nos convidando ao rompimento com Deus e, portanto, com a paz.
Fatores externos e internos nos provocam a ter emoções que podem evoluir para sentimentos e estados de espírito muito destrutivos, se nós assim o permitirmos. Então, nós precisamos nos cuidar também para não chegarmos ao ponto de adoecermos tanto que passemos a perder a paz porque não conseguimos revidar uma ofensa. Não conseguimos nos vingar, prejudicar alguém, nos apropriarmos do que não nos pertence. Essa é a situação espiritual mais triste que nós podemos vivenciar. Um desequilíbrio que vai nos levar a longos e grandes sofrimentos. Diante de tudo isso, nós vemos que é fundamental que nós nos trabalhemos interiormente, de maneira intensa, primeiramente para nos adaptarmos à vontade divina. A vontade divina é que nos amemos, que nós vivamos em paz. Para isso, Deus nos propicia oportunidades de resgate, de provas, para que nós lidemos com as situações que se apresentam, com a finalidade não de nos punir, mas para que possamos aprender e ensinar com elas. E assim, pouco a pouco, mudar as realidades que nós vamos vivendo para melhor, à medida que nós nos mudamos para melhor. Para isso, nós precisamos esquecer o imediatismo. É certo que tão logo a gente comece a compreender e viver as lições de Jesus, a nossa vida dá um salto de qualidade muito grande. Mas também existem determinadas situações que vão requerer de nós um comprometimento e uma dedicação maior, pois nós somos espíritos eternos, destinados à perfeição, mas não podemos ter pressa. Precisamos respeitar nosso tempo e o tempo do outro. Sabemos que a evolução não dá saltos, que é um processo lento e demorado, e que algumas lições precisarão ser repetidas por muitas encarnações. Então vamos ficar em paz com essa condição nossa e de nossos companheiros e esquecer a afobação, a irritação, a intolerância que tanto nos tiram a paz. Vamos devagar e sempre, usufruindo a caminhada, sem cobranças, sem nos cobrarmos, sem cobrar o próximo, sem cobrar a Deus. E que, a pretexto de querer corrigir um erro, a gente não cometa um maior ainda, achando que tem direito de infringir a lei de Deus. Porque, como diz o povo, uma briga não começa no primeiro grito, começa no segundo. Nós não precisamos aceitar o convite de um irmão desequilibrado, ainda que momentaneamente, para entrarmos em seu mundo e compartilharmos de seu desequilíbrio da pior maneira possível, a menos construtiva. Se formos participar da vida de alguém, que seja para melhorá-la, ainda que isso signifique apenas ficarmos em silêncio e oração frente à sua instabilidade. Quando somos afrontados pela ignorância alheia, é a hora de nos apegarmos a Deus e às instruções e às influências dos bons espíritos, para manter a nossa conduta coerente com aquilo que já conquistamos em termos de conhecimento espiritual. Então, irmãos, busquemos a paz, substituindo em nosso coração os sentimentos que a roubam de nós, por sentimentos e atitudes que favoreçam a sua permanência em nosso coração. Busquemos nosso bem-estar em Cristo, disciplinando os nossos sentimentos e iluminando o nosso raciocínio, para dilatarmos a nossa capacidade de compreender e de nos colocarmos no lugar do próximo e dilatarmos, assim, a nossa capacidade de amar. Com certeza, à medida que formos realizando estas conquistas, a paz que conseguirmos quando encontramos com Jesus, como disse a passagem do Evangelho, permanecerá em nós e não precisará voltar para Ele.
Paz para todos. Agradecemos a Anita por mais essa explanação, nos dando mais entendimento e fazendo com que melhoremos mais um passo de nossa caminhada. Vamos às nossas vibrações. Vibremos por todos os nossos irmãos doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos trabalhadores incansáveis da linha de frente nessa pandemia. Vibremos para os trabalhadores do espaço. Vibremos pelo nosso planeta. Vibremos pelos nossos governantes. Vibremos pelos nossos familiares. Vibremos por nós. E assim vamos encerrando nossos trabalhos de hoje e que Deus nos ilumine durante esta semana. Até o nosso próximo encontro. E assim damos graças a Deus.